Olá, amigos, sejam bem-vindos. Sou André Luiz de Oliveira, da cidade de Tuiutaba, amigo do bem da revista Doutrina, editoria Fé Humana, e nesta edição vamos conversar sobre o artigo Fé e Autoridade. Jesus cura o aleijado de Cafarnaum. Pessoal, nós vamos nos fazer entender com base em alguns princípios que devem sobressair ao longo deste artigo, mas que precisam ficar claros para todos nós. Princípio 1. Nós vamos falar da unidade do Pai e do Filho, unidade dos filhos entre os filhos, com os filhos. Princípio 2. Aprender é mais importante que sofrer. Aprender é imensamente mais importante do que sofrer. As crenças e a cultura fazem mais vítimas do que débitos de vidas passadas. Precisamos reconhecer esses 3 princípios como elementos básicos desse artigo, que vem tratando de um tema que é extraordinário e que, via de regra, todo mundo acha que conhece e muito pouco se tem dito, se tem escrito e se tem pesquisado em torno desse tema com o verdadeiro interesse que ele merece, verdadeiro desejo de conhecer que ele merece. Eu comecei me fazendo algumas perguntas para abordar esse tema. Pessoal, não é porque eu comecei trabalhando com ele, não. Eu passei a me fazer algumas perguntas na vida. Qual é a maior força que o homem tem à sua disposição? E como alguém que gosta muito de Jesus, que gosta muito do conteúdo da doutrina e que tem estudado o Cristo e as passagens para aumentar a admiração que eu tenho pelo Cristo, a fim de adotá-lo não só como lema, não só como modelo, mas como o revelador da minha espiritualidade humana. Comecei a me fazer essas perguntas e aí me veio algo extraordinário: a fé. A fé é o maior poder que o homem tem nas mãos, encarnado ou desencarnado. Falando para espíritas, encarnado ou desencarnado. Falando para a sociedade, na condição de homem, de mulher, de pobre, de rico, de empresário, de servidor, de colaborador, de servidor público, seja qual for, qual é o maior poder que o homem tem na mão. E aí nós compreendemos que a fé traz esse recurso, esse primoroso recurso para alavancar o progresso humano. E um detalhe, ela só pode ser instaurada do interesse particular para a vida íntima e posteriormente para a sociedade. Não dá para ela ser da sociedade para a vida íntima, só o contrário, da vida íntima para a sociedade. Então, nós começamos a pesquisar esse tema e surgiu aí uma obra que nós chamamos Poder Ilimitado. Depois de muito pesquisar, nós sentimos necessidades de alguns artigos extras, de estar produzindo conteúdo nessa área.
E aí, a revista Doutrina nos abriu esse espaço, a gente agradece profundamente essa oportunidade de estar divulgando nossos despretensiosos esforços intelectuais, né, nessa linha tão ampla e tão importante. Eu vou considerar aqui a passagens e vou discorrendo sobre a passagem, que é parte do que nós vamos encontrar nesse artigo melhor organizado e sistematizado para a gente acompanhar essas informações. Fé e autoridade, eu estou dizendo da personalidade elevadíssima de nosso Cristo Jesus. Basicamente isso. Fé, da fé como ferramenta disponível na estrutura, no arcabouço espiritual do ser humano, que está plantado lá como uma sementinha e compete a cada um de nós fazê-la desabrochar, frutecer, né? Ou desabrochar e dar frutos. Compete a cada um de nós. O fato é que nós estamos entretidos demais com os problemas culturais e sociais, estamos esquecidos que a essência para nos livrar desse labirinto de interesses subalternos que tem sobressaído a nossa condição humana e espiritual. Nós precisamos olhar a vida, eu vou colocar assim com a luneta, com o binóculo, né, da fé, para enxergar a vastidão das possibilidades em que temos condições de aplicar esse recurso e ver os frutos extraordinários que dá. Então veja bem, a passagem que nós vamos discorrer é muito simples, é minúscula aqui. Nós vamos lendo e vamos comentando dentro desse aspecto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então vamos considerar o seguinte: a casa de Jesus é considerada pelos textos bíblicos Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade numa determinada localidade estratégica, tanto é que nós tínhamos uma centúria em Cafarnaum, porque nós temos passagens bíblicas falando do centurião, né, que solicitou a Jesus que curasse o seu servo. Eu tenho comigo que não era o servo do centurião, era um filho. Era o filho do centurião, e aquele centurião havia casado com uma judia. Depois fica assunto para a gente tratar numa outra oportunidade, tá? Mas tenho comigo que essa é a informação mais exata. Ele foi pedir para o filho dele. Nós temos outras passagens que desabrocham aí, mas eu quero levar em consideração a seguinte narrativa. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, já tinha ido e vindo algumas vezes, por isso novamente, em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Sabe quando alguém bate na sua casa e fala assim, eu te mando uma mensagem, diz assim, André, e aí, você está em casa? O que significa? Em casa, sem nenhum artigo, tá? Indica que a casa é sua, é onde você reside. Então, fica claro para a gente que Jesus residia em Cafarnaum. E vamos mais. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar. Ao redor da casa estava lotado, não tinha lugar para ninguém entrar. E ele lhes pregava a palavra. Eu faço ideia do que Jesus estava falando para aquela grande massa, aproveitando que os seus feitos haviam atraído o interesse em eliminar a própria dor da multidão, a multidão que foi atrás de Jesus para eliminar a própria dor. Jesus provavelmente estivesse falando de amor, de fé, de fenômenos da condição humana que nos dá poder.
e nos ensina que a força deve ser subalterna ao poder. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender por que Jesus agia com tanto poder, pela capacidade que ele já tinha desenvolvido de tanto amar, por muito amar. Ele agia com tanto poder. Olha só que legal. Por que não agia com força? Você sabe quem age com força? Quem não tem poder. Quem tem poder age com tanta sutileza, com tantos recursos, que as pessoas não conseguem entender como é que essas pessoas conseguem tanto, conquistam tanto, transbordam tanto. Porque a fé aliada ao amor é um poder que nós chamamos de autoridade reconhecida. Qualquer um reconhece essa autoridade. Qualquer um reconhece essa autoridade. Por quê? Porque a ordem de uma autoridade devidamente instituída pela elevação espiritual, ela é irrecusável. Não dá para ignorá-la. A autoridade é absoluta. Então Jesus traz a autoridade moral que se materializa no poder de melhorar o estado de vida dos outros, provocando-lhes a oportunidade de ter uma experiência espiritual de qualidade superlativa. Jesus faz isso nessa autoridade extraordinária do Mestre. Ele consegue fazer isso com muita facilidade. Então, acredito que Jesus estivesse tratando de um dos dois temas de que ele mais falou: amor e fé, que constitui esse poder máximo, que todos atribuíam a Jesus em função do que ele fazia. A grande multidão procurava Jesus para aliviar as suas dores. Um número pequeno dessa multidão procurava Jesus para aprender a superar as próprias limitações. E um número minúsculo, 5, 6, não sei dizer, 4, de fariseus, procuravam Jesus, que são os religiosos, para fiscalizá-lo. Você já pensou? Essa é uma pergunta muito interessante nossa, já antecipando alguns dos fatos aqui. É uma pergunta muito interessante nossa. Você, como religioso, você tem fiscalizado a obra de Jesus ou você tem buscado aprender com ela? Você, como religioso, quando busca aprender com a obra de Jesus, tenta viabilizar isso na vida dos outros ou na sua própria? Está vendo só? Esse é o fator que diferencia quem está se preparando para uma experiência espiritual de qualidade superlativa, em que executa de tudo. Hoje eu estava tratando uma última sessão com uma cliente minha, e eu disse para ela que quando a gente pede com a certeza de que já é o reconhecimento de duas expressões que eu utilizo com frequência para dizer que, se já é, por que você está preocupando o contrário do que você deseja? É porque você não sente que já é. Está vendo? O exercício da fé é a todo instante. E aí ela usou uma expressão com que eu aprendi muito com essa expressão. Ela disse: é mesmo. Quando a gente pede, apresentando a própria verdade, a gente é atendido, né, André? Eu disse: falou tudo, querida. Então a gente precisa entender que quando eu tenho fé, eu saio das tensões, eu saio da força, da disposição de fazer dar a todo custo, e passo a utilizar dos recursos
do poder que o Cristo nos investiu, com o conhecimento que Ele nos legou, para verdadeiramente esperar, pedir e esperar, com a certeza de que já é, porque eu estou fazendo o melhor para que aquilo aconteça. E é isso. Então, continuemos a nossa leitura. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. O comentário é muito simples. Alguns homens traziam o paralítico, mas só 4 deles pegavam na maca para carregar o paralítico. Muita gente quer ver o fenômeno e aquilo que acontece e cuidar da vida alheia. A grande massa julga uns aos outros o tempo todo. Mas só quem tem grande fé carrega a própria cruz e ainda pega a maca do outro para poder ajudá-lo a caminhar nas próprias conquistas. E que conquistas nós estamos falando, gente? Pode ser de qualquer nível, porque a fé de Jesus, assim como a nossa fé humana, é para ser aplicada no dia a dia, para fazer dinheiro, para atender bem, para ter ânimo e disposição apesar de Covid-19 ou sem Covid-19, com crise ou sem crise, ter ânimo e disposição. A nossa fé é para a gente continuar estudando e acreditando no melhor, fazendo o melhor, porque quando nós desacreditamos do melhor, nós nos tornamos criminosos, passamos a utilizar a força contra o mais fraco, e esquecemos de usar o poder a favor do mais fraco e de nós mesmos, porque nos ensina essa obra extraordinária espiritista e a obra completa do Cristo, nos ensina que aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Entendeu a importância de dar primazia às decisões da nossa vida, aos recursos da fé e das leis universais? Eu digo de uma lei básica, a lei de harmonia e de organização. Tudo mais depende dessa lei básica. Precisamos pensar bastante nisso. Como é que eu ajo? Então, eu preciso usar a fé em todos os menores detalhes do meu cotidiano. E aí diz aqui, carregado por outros 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pessoal, quando fala de maca, eu compreendo naquela época 2 varões presos um ao outro por um tecido. Agora, o fator de descer uma maca com o paralítico pelo telhado, pensa na complexidade de subir, abrir e descê-lo, enquanto Jesus continuava falando para a multidão, fiscalizado pelos fariseus, os doutores da lei. A fé continuava ativa na busca de uma experiência especial na presença física, material de Jesus. Então, essa fé, as obras que Jesus realizou com a fé, são obras materiais. Esse homem era paralítico porque estava ressecado, ressequido, sem músculo, sem vigor, sem tônus muscular e sem possibilidade de articular os membros. Por isso que ele era um paralítico. Ouso dizer que era um tetraplégico, não mexia braços e nem pernas. Para a gente poder entender melhor essa complexidade. Então, a proposta de Jesus é fazer vigor nesses músculos e articulações aos membros. E esse homem nunca andou, nessa vida ele não andava, mas levantaria e carregaria a própria maca.
com a proposta do Cristo é, pessoal, isso não é um fenômeno físico provocado pela autoridade de Jesus, pela fé do paralítico, e Jesus o atendeu pela fé daqueles que o trouxeram, porque se os outros que o trouxeram não tivessem fé, não teria ajudado o paralítico a chegar até lá não, gente. Quando é que a gente ajuda alguém a chegar até Jesus, a ter uma experiência espiritual de qualidade? Quando eu tenho fé e o outro também tem fé, aí ele quer ir até Jesus, e a gente simplesmente conduz aquele que quer ir. Tem como levar até Jesus quem não quer ir? Se quiser, até paralítico a gente consegue levar, mas se não quiser, nós não temos nada para fazer. Deixamos a cada um o direito de decidir sobre aquilo que acha melhor. Então, a fé que o Cristo nos ensina produz fenômenos de transformação no organismo físico, biológico, orgânico, na química dessa produção, para que essa reação seja num furor e numa energia, numa precisão enorme, e ao mesmo tempo, essa fé transforma as possibilidades e as percepções cognitivas, a capacidade cognitiva de aprender e de sentir, e o estado emocional do indivíduo a ponto de ele não ser mais aquele que via a vida como um homem velho, mas a ver a vida como um homem novo, com uma nova perspectiva. A fé muda todos esses aspectos, não são fenômenos morais simplesmente, mexe em todo esse arcabouço, essa estrutura. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? É porque essa é minha fonte de serviço, e como terapeuta eu só consigo enxergar o ser humano nessa complexidade, nesse quadro, nesses 4 tripés que fazem funcionar a vontade. E estudamos sobre a vontade a serviço da fé. É isso que nos faz rever. Então, o paralítico chega até ele, abriram e desceram na frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus estavam ali do lado e pensaram, olharam um para o outro, os fariseus, e só pensaram: por que esse homem fala assim? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Pessoal, tem uma celeuma muito grande no Velho Testamento a respeito de quem perdoa pecados. E já se discutia há muito tempo se ele nasceu paralítico. De quem foi o pecado? Dele ou dos pais dele? Por que ele está assim? É porque pecou? Tá vendo? São questionamentos muito interessantes que a gente vem respondendo isso aí no nosso material, mas que cabe milhões de possibilidades aí, de estudos ainda, para a gente internalizar a força do que está por trás do sofrimento humano. Precisamos analisar isso cada vez mais. O item que eu disse para a gente prestar atenção no começo, que muito me chama a atenção, é que as crenças e a cultura social fazem mais vítimas do que débitos de vidas passadas. Muito mais vítimas. Então, a multidão não deixou o paralítico chegar até Jesus. Quem é a multidão? Multidão é a cultura social, são as pessoas que representam essa cultura, são as vozes do povo que diz o que você pode e o que não pode, que determina a sua qualidade de vida, e que se você acreditar, acaba fazendo nada. Aqueles que deram lição de superação, de transcendência, ouvia pouco povo. Eu estava
saindo de uma conversa muito agradável ontem, e nós passamos quase 1 hora conversando e ninguém falou mal de ninguém. Eu estava conversando com 2 amigos, uma advogada e um engenheiro do meio ambiente. E apesar de a gente tocar em diversos assuntos relacionados à saúde e à sociedade neste momento, em questões particulares, ninguém falou mal de ninguém. Ninguém atribuiu culpa de A ou B ou C, ou seja, qual for a letra, a ninguém. Nós só falamos daquilo que tornava o conhecimento ferramenta para a nossa transformação e instrumento para tomar decisões e fazer melhor. Só à medida que a gente vai se instruindo, a gente para de dar tanto ouvido aos comezinhos detalhes da vida, que todos querem que a gente preste atenção para ser improdutivo. A gente precisa fazer essa decisão, decidir a nosso favor. Para quê? Para poder ir nos orientando a enxergar o que nos limita. E a cultura muitas vezes nos limita. Quando você fala que vai agir como Jesus agia, todo mundo acha isso impossível. E aí, se você prestar atenção nisso, você vai acabar descobrindo que é impossível e vai fazer como todo mundo faz. Quando você fala que vai escrever um livro, todo mundo acha isso impossível, de uma dificuldade, de uma limitação. Quando você fala que você vai parar para estudar, para fazer atividade física, pessoal, começa a entender que hoje nós temos um índice de obesidade muito alta no Brasil, muito alta. Alimentação, sedentarismo, problemas os mais diversos. Alguns querem que sejam problemas de hereditariedade, questões orgânicas. Pessoal, a matéria é semelhante, é tão responsável pelo quadro orgânico que nós apresentamos, quanto um cavalo que puxa uma carroça é pelo acidente que provoca. A hereditariedade não domina 3% do que o nosso organismo, ou melhor, do que o que somos. Hoje nós sabemos que até a alimentação altera o nosso DNA, até a maneira de respirar. Nosso pensamento altera o DNA, altera consideravelmente a nossa expressão gênica. Então nós precisamos entender o quanto a vontade, o direcionamento do pensamento, do desejo, o melhoramento intelectual, o melhoramento emocional nos tornarão melhores. E fazer isso é distanciar, de certa maneira, da cultura da grande massa, das crenças limitantes, do que pode, do que não pode. Tem gente que prega até hoje que se comer melancia e carne de porco, morre. Chupa manga e beber leite, morre. Fala para o seu filho que coma uma coisa ou coma a outra, e coma bem, coma bastante. E não precisa comer por simplesmente comer, ou por ansiedade. Vamos comer porque estamos com fome, vamos pregar a informação de maneira correta. Vamos parar de criar chavões de crenças inúteis, porque se a gente continuar falando para as nossas crianças, que por trás da porta do guarda-roupa tem um bicho-papão, por isso que ele não pode mexer, o dia que ele mexer e o bicho-papão não pegar ele, ele passa a destruir o guarda-roupa. Tem sido assim. Com quase tudo que nós conhecemos, a pedagogia do terror não funciona mais, e a cultura, de maneira geral, em que somos criados. E as crenças que nós alimentamos fazem muito mais vítimas do que débitos passados. É por isso que nós estamos tratando desse assunto. Aí ele diz assim: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse:
Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seus pecados estão perdoados? Uma pergunta muito interessante. Ao Filho do Homem foi dada autoridade para perdoar pecados sobre a terra. Perdoar pecados sobre a terra é uma autoridade dada ao Filho do Homem. Jesus está ali dizendo que é o Filho do Homem, ele e o Pai somos um. Essa é a unidade. E quando nós entendemos que eu e o Cristo somos um, nós também perdoamos pecados. Por quê? Porque nós vamos adotar o Cristo como padrão básico do nosso compromisso de conduzir bem o outro e a própria vida. Nós vamos fazer isso por nossa conta e risco, não depende dos outros. Isso é uma atividade particular, cada um adota o Cristo no limite das suas forças, mas à medida que vai se enchendo de admiração por Ele, vai se transformando mais e mais. É assim que funciona. Então precisamos entender que este é um fundamento extraordinário, é a unidade entre o Pai e o Filho. E entre os filhos, a unidade absoluta. Então o que nós temos que fazer para perdoar pecado? Gente, eu vou dar um chute leve aqui para a gente entender. Nós sabemos que pecado é errar o alvo, né? Alguém cometeu um erro, por isso é que pecou. E se você não sabia, não teria pecado. Ou seja, se você não sabia onde tinha que acertar, não teria errado. Quem não sabe onde tem que acertar, qualquer lugar que acerta, está certo. Agora, se você onde sabe onde deve acertar e não acerta, errou. O que é pecado? É ter errado. Bom entendermos isso. Por quê? Porque à medida que nós entendemos que pecado é só isso, então o que eu tenho que fazer para sobressair? Esquecer que o pecado existe, que o erro ocorreu, trabalhar pelo acerto, sem obrigação de atender só por causa daquilo, mas em especial pelo amor, pela necessidade de ser útil, pela vontade de fazer melhor, abandonar as crenças e o que os outros dizem a respeito do que fez ou não fez, e fazer melhor aqui e agora. Aí diz assim, olha que coisa interessante: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos andando. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que nós fizermos, que for além do costume da grande massa, são prodígios. E temos que fazer o melhor, porque a nossa obra vai fazer com que muita gente diga: nunca vimos nada igual. Que Jesus abençoe a todos nós. Que a luz desse mestre extraordinário ilumine a nossa visão do melhor que temos que fazer na condução das nossas obrigações diárias, com a melhor ferramenta que nós temos disponível no arcabouço humano, a fé. E com um amor extraordinário para que o crescimento seja nosso, acima de qualquer dificuldade ou situação. O que determina a qualidade do meu dia é eu desejar profundamente que esse seja mais um dia extraordinário na minha e na sua vida. Um grande abraço.